Olá, crianças, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. E todo mundo agora, pega o livro de gramática na página 155, senta, fica prestando atenção aí na telinha e vamos começar. Vamos começar? Agora que todos já estão com os livros em mãos, vocês já perceberam que o tema da nossa aula de hoje são os termos invariáveis. Isso, mas não podemos começar a falar sobre estes termos sem antes estarmos abordando as classes de palavras, tá bom? Essas classes de palavras são uma parte do estudo de gramática que se ocupa da morfologia. Elas se dividem em variáveis e invariáveis. As variáveis são o substantivo, o artigo, o numeral, o pronome e o verbo. Flexionam-se em gênero, número, grau, tempo e modo. Já as classes de palavras invariáveis, que são o que nós iremos estudar hoje, por sua vez, são a conjunção, a preposição, a interjeição e o advérbio. Ao contrário das palavras variáveis, elas não sofrem alteração, ou seja, estando a frase no presente ou passado, singular ou plural, masculino ou feminino, elas sempre continuam as mesmas, tá bom? Estes termos invariáveis, classes de palavras invariáveis. As palavras invariáveis são aquelas que não apresentam nenhuma mudança na forma, não se flexionam, não admitem gênero, número, pessoa, tempo ou modo. Então a gente observa aqui primeiro o advérbio. O advérbio, ele se relaciona-se com o verbo para indicar circunstâncias de tempo, fim, de lugar, de modo, entre outras. E eles se classificam em advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de modo, advérbio de afirmação, advérbio de negação, advérbio de dúvida, advérbio de intensidade, advérbio de exclusão, advérbio de inclusão e advérbio de ordem. Depois a gente analisa aí a preposição. A preposição ela estabelece relação de sentido e dependência entre duas palavras. Trata-se da classe de palavras mais densa e mais difícil, mais complexa que existe na língua portuguesa. É, sem dúvida alguma, geradora de muitos questionamentos, até mesmo entre as pessoas mais conhecedoras da gramática. Resta dizer ainda que, que essa dificuldade centra-se principalmente no uso das preposições. Ela tem a função de ligar as palavras e elas se classificam em essenciais e não essenciais. Depois observamos a conjunção. Conjunção é o termo que liga duas palavras, dois membros de uma oração ou duas orações. E a interjeição é o vocábulo que traduz uma impressão súbita, como dor, susto, alívio e admiração. Agora vamos para a atividade da página 155, que é a atividade de classe. Primeira questão. Qual das frases a seguir apresenta erro? Letra A. Ela demonstra cada vez menos paciência para com os outros. B. Nunca foi uma pessoa de meias palavras. Sempre muito honesto consigo e com os outros. C. Elvira foi dormir mais cedo que o de costume, por dia sentir-se meio indisposta. E D. Aos poucos a rivalidade ia desfazendo-se, discutiam menos, concordavam mais. A alternativa em que encontra-se o A, é essa que vocês vão marcar. Ela demonstra cada vez mais menos paciência para com os outros. A palavra menos, classificada como advérbio, ela é invariável, como todos os advérbios. Ela não permite flexão de gênero ou número. A palavra meio admite flexão
quando exercer função de numeral. Quando atuar como advérbio, o termo não admite flexão e pode ser substituído por expressão pouco. Então, aí vocês observaram que a letra A eu coloquei menos, mas aí no livro de vocês é menos. Então, essa questão está errada. Segunda questão. Determine a classificação da palavra meio nas frases abaixo. Letra A. Volte e feche o portão direito. Você o deixou meio aberto. Advérbio. B. A embalagem diz que meia barrinha equivale a 170 calorias. Numeral. C. Depois que ela chegou. Advérbio. D. Luiz e Flávia parecem meio desconfortáveis na festa. Advérbio. E. O mercado é pertinho. Fica apenas meia quadra daqui. Numeral. F. A camisa está descosturada bem no meio. Numeral. G. Esse sanduíche é muito grande para mim. Vamos dividi-lo ao meio? Numeral. Agora é com você. Páginas 156 e 157 vocês irão fazer sem o auxílio da professora. Beijos e até a próxima aula.